Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli, continuando aqui a nossa discussão sobre função para você do primeiro ano. Olha, nós estávamos falando sobre função par e ímpar, certo? Então quer dizer que para eu determinar se é uma função par e ímpar, o que eu vejo? Eu vejo o domínio. Então o domínio é o que determina a existência de uma função. Porque se o domínio pergunta, eu tenho que ter resposta. Mas se o domínio dessa função não consegue ter uma resposta, então nesse ponto, ou nesse intervalo, não é função. Então eu sou um número real, que eu estou ali, solto na reta dos reais, certo? Estou andando, ó, andando. Eu posso perguntar para essa função, eu vou ter uma resposta? Depende do meu domínio. Então observe que essa função aqui, olha, não é uma função nem quadrática, nem do primeiro grau. Então na página 26 da sua apostila, o exercício 3, ele fala para você, ó, determine o domínio das funções reais a seguir. Porque dependendo do domínio, eu tenho uma resposta. Nesse intervalo é função, tá? Observe que nossa função, eu tenho uma função que o x ele está dentro de um radical e o índice desse radical é o índice o quê? Par. Então, nós aprendemos durante todo o processo do fundamental que se eu tiver uma raiz com índice par, por exemplo, se for menos 4, raiz quadrada de menos 4, existe? É um número real? Não, não é um número real. Por quê? Existe algum número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a menos 4? Não. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 dá quanto? Mais 4. Portanto, se o radicando, que é o número que estiver aqui dentro, ó, for menor do que zero, não existe no universo o quê? Real. Tá? Então, olha, se o x está aqui, eu posso colocar qualquer valor para x? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o seguinte, ó, o número que está aqui dentro, ó, tem que ser um número maior do que zero. Como o denominador também está dentro de uma única raiz, então eu vou fazer duas continhas separadas, tá bom? Ó, porque aqui vale a mesma coisa. Observe que aqui também, olha, é uma raiz o quê? Raiz quadrada de índice o quê? De índice par. Tá vendo? Ó, 2. Então é uma raiz quadrada. Para ter solução no universo real, x menos 7 tem que ser maior do que zero. Para ter resposta no universo real, x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Por que o numerador pode ser igual a zero? E o denominador não pode ser igual a zero? Porque o zero não divide ninguém, nem ele mesmo. Então eu posso ter zero dividido por 2, que é zero, mas eu não tenho, ó, não tenho 2 dividido por zero, não é determinado, tá certo? Então, 0 dividido por 2 é 0, sim, dá para fazer. Agora, 2 dividido por 0 é indeterminado, tá certo? Então, olha, vamos lá, rapidinho, ó. Então, eu vou chamar o meu numerador de 1, parte 1, e o meu denominador de parte 2. Então, ó, vou fazer x menos 3, tem que ser maior do que 0, certo? Vou fazer o uso. Então, eu estou no universo real, beleza? Ó, estou no universo real. Então, resolvo essa inequação. Como que eu resolvo uma inequação? Da mesma forma que eu resolvo uma equação. Do mesmo modo. Vou passar o 3 para cá. Vai ficar x tem que ser maior do que mais 3, tá? Maior ou igual, porque isso daqui é o numerador. Tá bom? Maior ou igual a 3. A parte 2, que é o denominador, mesma coisa. Como eu estou dentro de uma raiz de índice par, então para existir no universo real, 7 menos x tem que ser maior do que 0, tá certo? Resolvendo, ó, resolvendo da mesma forma que eu resolvo uma inequação é quando eu tenho um conjunto de solução, tá? Mas eu vou resolver do mesmo modo. Tá? Vou pegar o x e vou passar para cá. Vai ficar assim, ó. 7 vai ser maior do que x. Ou, tá? Isso significa que se 7 é maior do que x, então x é menor do que 7.
Agora, como que eu junto esses dois resultados? Porque eu tenho o numerador dividido pelo denominador. É isso que vai dar a existência da minha função, a resposta da minha função. Vou fazer intervalo real, tá? Então, olha, faço aqui do ladinho, olha, ó, vamos lá comigo, gente, ó. Vou pegar reta real, ó, o primeiro faz a reta real, que é o numerador, tá certo, ó? Então, eu vou colocar 3, vou colocar o 3 aqui. Intervalo aberto ou fechado, gente? Intervalo fechado, do 3. O x é maior ou menor do que 3? É maior do que 3. X é maior ou igual a quanto? 3. Então, ó, vou andar pra cá, gente, ó, pra cá. Certo? O numerador, ó, não esquecendo, gente, ó, aqui, ó, numerador e aqui o que, ó? Denominador. Tá bom, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó. O denominador, ele fala o seguinte, olha, que o x tem que ser menor do que 7, tá certo? Ó, x menor do que 7. Então, 7 é maior do que 3, então ele tá pra cá. Pode ser igual? Não, não pode ser igual, porque se x for igual a 7, o denominador vai ser igual a 0, e aí não é determinado. 0 não divide ninguém, nem ele mesmo, tá bom? Indeterminado. Então, quem é o x? O x é qualquer número menor do que 7. Então, ó, venho pra cá, gente, ó. Pra cá. Agora eu quero unir esses dois intervalos, beleza? Porque é numerador dividido pelo denominador. Então, o que eu faço aqui, gente? Intersecção, ó. O primeiro intervalo pelo segundo intervalo, ó. Tá? Coloco aqui os pontos, ó, os pontos de limite e pergunto para vocês, aonde eu tenho, ó, no conjunto, no primeiro intervalo, aonde tem no primeiro e no segundo intervalo, ó. Então, pode ser igual a 3? Não, pode ou não pode, ó, pode ser igual a 3, intervalo fechado por 3. Tem 3 no denominador? Sim, ó, tem 3 no denominador. Então, intervalo aberto ou fechado, gente? Fechado. Então, o meu domínio, o 3, pode perguntar para a minha função? Sim. E entre 3 e 7, posso perguntar? Pode também, pode perguntar. Ó, vou ter resposta? Sim, porque tanto o numerador como o denominador, olha, eu posso pegar qualquer número que está entre 3, igual a 3 ou maior do que 3. E igual a 7? Pode ser igual a 7? Olha, igual a 7, o numerador, tudo bem. Mas e o denominador, pode ser igual a 7? Não. Por que não? Porque se for igual a 7, vai ficar, ó, o denominador vai ser igual a quanto? 0, tá? E nesse caso aqui não é determinado. Então, intervalo o quê, gente? Aberto. Portanto, qual é o domínio da minha função? Qual é o domínio da minha função? Então, o domínio da minha função vai ser x pertence aos reais, tá o quê? O x, ele tem que ser maior ou igual a 3 e menor do que 7, tá certo? Então, é isso, pessoal, olha, é o seguinte... Esse aqui é o exercício, a questão E do exercício 3. Eu vou fazer uma resolução, tá? No papel e vou passar para vocês via e-mail, tá bom? Então, um grande abraço aí e a gente vai se falando. Beijo!